Isso aí, né? O Brasil foi eliminado, fiquei um tempo sem aparecer, mas eu sempre apareço com um novo devaneio, né? Que, bom, até então eu tive duas pessoas no máximo que concordou com as coisas que eu falei, mas eu sigo, porque aqui é mais como um desabafo do que exatamente para ter razão, tá ligado? Aqui vai o que tem passado pela minha mente, assim, não tá comendo a minha mente, mas eu decidi trocar uma ideia comigo mesmo, porque é legal falar sozinho às vezes. E é bom fazer esse exercício de se acostumar com a câmera, porque já que eu quero ser artista da música, é o que vai acontecer, né? Vão ter câmeras me filmando quando eu for absurdamente famoso e não lembrar de nenhum amigo meu de hoje em dia. E não conversar com mais ninguém, inclusive se alguma das minhas músicas estourar a nível Brasil, assim, mundial, até isso, esquece de mim, você não me conhece, nunca me viu, some da minha frente. Óbvio que é ironia. Para algumas pessoas, não, para algumas pessoas é verdade. Eu só não vou especificar, porque aí você vai ficar com essa dúvida na sua cabeça agora. O princípio de ser lógico, né? O que acontece? Eu tenho uma visão sobre mim mesmo, e eu acho que se aplica a alguns perfis, né, de pessoas lógicas. Por quê? Pela essência, né, do ser, né, que é do mesmo jeito que eu ou semelhante, eu tento racionalizar tudo. Então, assim, pô, tô sentindo isso por conta disso, né? Tô Não precisava ter ficado bravo com isso, vou me controlar, né? Você vai ali racionalizando as coisas e talvez você não ligue tanto para suas emoções, né? E aí que tá o ponto. Qual que seria a régua, né? Isso é sobre autoconhecimento? Com certeza sim, porque não existe um padrão, né? Sempre o calo vai apertar em mim em um lugar que não aperta em você, por exemplo. Mas a questão que eu estava querendo trazer é justamente essa, sobre o autoconhecimento. Aí, fazendo piadinha, piadocas do Abelardo. Um exemplo prático. Semana retrasada eu fiquei bravo com a situação. E aí, beleza. Não vou especificar. Fiquei bravo e tal. Aí, tava aqui, né, na minha... Refleti, assim, não sei se eu tava escutando música, tomando banho, alguma coisa assim. Eu comecei a pensar se eu realmente tinha quase 22 anos ou se eu tinha 12. E aí veio um pouco de autocobrança, enfim. Só que nesse meio tempo eu percebi o seguinte, falei, pô, eu tô tentando racionalizar, tô me autocobrando, né? Por conta de uma situação que eu fiquei chateado com um colega. Mas, é aí que tá o X da questão. Eu me cobrei para ser melhor e não ficar mais irritado, porque eu, depois que passou a situação, eu considerei aquilo bobo. Reconheci o meu erro, mas eu não liguei pro meu sentimento, tá ligado? Tipo assim, pô, e se eu tiver certo, né, nessa minha chateação, por mais boba que ela pareça? E outra coisa, o cara que se considera colega ou amigo próximo meu, ele não teria que talvez entender meu lado e não eu fazer essa autocobrança sozinho, né? E não ter nenhuma resposta do tipo, pô, me desculpa, tal, eu vi que você ficou chateado com aquela brincadeira, enfim. Não querendo jogar a responsabilidade pro outro, né? Já diria algumas das teses do estoicismo. Você não controla aquilo que vem do outro, né? Vamos dizer assim. Você controla a sua reação diante daquilo. Então não adianta. A Márcia Sensitiva falou isso também. As, a referência. E aí eu fiquei nesse dilema. Assim, até que ponto é realmente responsabilidade do outro, que se diz ser próximo seu, que diz ser amigo seu, colega,
ou que seja namorado, namorada, enfim, relações humanas, né? Até que ponto é responsabilidade do outro o quanto você ficou chateado, né? A ponto da pessoa reconhecer e pedir desculpas, e até que ponto você também está se cobrando demais. Ou talvez você esteja certo em se cobrar e melhorar, porque talvez esse sentimento não importe tanto assim. Mas aonde está essa medida? Porque, pô, seres humanos têm traumas, né? Tem traumas, tem vivências diferentes. Às vezes alguém virou... Sabe aquela brincadeira besta de desvirar o chinelo porque diz que a mãe vai morrer? Aí alguém vira meu chinelo de propósito e eu tenho um trauma muito forte com isso. E eu posso ficar muito bravo. E aí a pessoa não entende, porque, pô, tô brincando com você, pô. Mas é aí que tá, aquilo me atinge. Será que eu deveria explicar isso pro amigo, pra namorada que brincou com isso? Ou será que isso nem merece atenção e eu teria que resolver esse problema com uma terapia? Ou os dois, né? Fica meio assim, porque não tem como medir, a gente não sabe, né? E aí entra numa outra questão também, porque é um preço que se paga também por olhar o contexto social das coisas. Isso é bem exclusivo meu. Deve ter pessoas, né, semelhantes, mas eu tô refletindo como isso me afeta ter esse olhar. Por quê? Vamos lá. Vou fazer uma analogia simples aqui. Eu vendo carro. Estou numa loja de carro, preciso vender X carros, né, no mês. E aí eu tenho setores trabalhando em volta de mim, certo? Eu tenho a equipe do financeiro, eu tenho a equipe que faz o contrato, eu tenho o meu chefe, eu tenho o pessoal da limpeza. E, pô, tem todos, vamos dizer que é uma concessionária bem grande ali, e todo mundo tá fazendo a sua função e eu tô fazendo a minha como vendedor de carro. Eu tenho uma sociedade dentro daquela empresa ali, trabalhando. Eu preciso vender, né? E aí, pô, vamos dizer assim, numa situação hipotética em que a dona da limpeza me atrapalhou na venda porque ela passou ali com um pano e tal e atrapalhou a minha chegada até o cliente. Atrapalhou uma argumentação que eu ia fazer. Aí o financeiro lá, que teria que liberar o crédito tal, fazer uma análise, começa a enrolar porque o cara não tá num dia bom. Aí o meu chefe vai e começa a me cobrar para fechar essa venda. Aí eu vou tomando essa pressão lá, eu vou tomando essa cobrança, né, de todos os lados, e aí a tia da limpeza que me atrapalhou, o cara que está enrolando para fazer o contrato, meu chefe me cobrando, e outro daqui, outro dali. Eu, nesse meio tempo, enquanto eu ainda tento vender, né, eu tô tentando entender a situação de todo mundo. Tô tentando entender o cliente, tô tentando entender o meu chefe, que quer resultados meus. Entendo a tia da limpeza que, pô, muitas vezes ganha menos que todo mundo, né? E ainda tá passando pano e aí eu vou ficar bravinho porque ela passou na minha frente, entendeu? E aí tem o financeiro que, pô, eu não sei como é que foi o dia dele, eu não sei como se tá tudo bem na casa dele, mas ele tá enrolando para entregar esse negócio para mim, essa análise. Ele tá lá chorando lá e eu não entendi o porquê que ele tá chorando e eu preciso desse negócio para agora. Quer dizer, eu entendo todos, né? Como eu citei aqui, eu posso fazer um esforço de entender todos eles, né? Nessa situação hipotética que eu acabei de inventar. Mas e eu que preciso cumprir a minha função? Né? Até onde vale eu ter esse olhar social, né? Seja com um relacionamento amoroso, seja uma empresa, seja um amigo. Até quando vale eu ter esse olhar sobre todo mundo, entender todo mundo e eu não vender nenhum carro no mês? Que seria o meu objetivo. Né? Será que figuras como, por exemplo, né, futebol, para quem gosta de futebol, Zlatan Ibrahimovic, Romário, né, que sempre foram muito destacados pela sua forte personalidade, né? Que aí você fala assim, pô, esses caras é fudido.
Não, pelo amor de Deus, eu falar do Romário, né, gente? Do Ibra. Eu não. A última vez que eu fui jogar bola, eu quebrei o tornozelo. Então eu não tenho nada para falar sobre a pessoa de ninguém, nem sobre futebol. Mas também numa situação hipotética, vamos colocar que quando um jogador de futebol ou um atleta ele se projeta mais rebelde, ele desagrada todos à volta dele em alguns momentos. Não todos, ele pode alegrar também. Mas essa personalidade por si só ela desagrada. Só que pro cara vale porque ele vai conseguir o objetivo dele, né? É o que foi, inclusive voltando ao assunto da Copa, é o que o Brasil foi criticado. Sobre assumir a responsabilidade de ser rebelde e quebrar as ordens do técnico. Qual que vale aí? O rebelde, o que, pô, vamos cair para dentro e, pô, voltando à situação hipotética da empresa que eu inventei. Eu falo assim, ô tia, pô, tia da limpeza, dá licença da minha frente. Ô chefe, dá um tempinho que eu vou fechar essa porra. Ô financeiro, termina essa análise de crédito aí, que eu não quero saber de você chorar não, que eu preciso, então, nós temos um trabalho a fazer. Esse posicionamento um pouco mais incisivo, né? Lógico que eu estou deixando bem lúdico, bem cheio de palavrão, e uma cobrança até indevida para colegas, mas assim, vamos supor que eu fizesse isso e deu certo. Eu bati a meta e tripliquei ela, inclusive, né? Eu cumpri meu objetivo. Vale as pessoas que eu magoei durante o mês ali? Eu fui um bom colega de trabalho? Né? Tem como eu equilibrar esses dois lados? Tem como eu cobrar e ao mesmo tempo ser o cara que entende o lado emocional da pessoa, entende o ser humano por si só, né? O meu semelhante? E se isso for possível, que eu acho que é, mas qual que é a medida, né? Até onde eu posso cobrar a pessoa de modo que ela não se sinta pressionada por mim indevidamente, que não se sinta desrespeitada por mim. Como eu consigo medir aonde vai ferir o meu colega de modo que ele fique chateado comigo e até onde eu tenho que ser legal com ele, sendo que ele não está fazendo o próprio trabalho. E mesma coisa uma relação de amizade, né? Você, como uma pessoa que tem uma leitura social e como uma pessoa que, pô, busca realmente valorizar as suas amizades, você vai lá e olha para aquele cara que às vezes está discutindo com você por causa do Santos e do São Paulo, vamos dizer assim, dois times da capital, e aí você sabe o porquê ele está defendendo tanto o Santos. E você sabe que não é. Que ele tá ali, às vezes, até meio que com o pescoço vermelho e assim, defendendo com todas as forças, elevando a voz. E mesmo no meio daquela discussão, você entende que aquilo não é só Santos e São Paulo, é sobre talvez um cara que você conheceu desde pequeno, que teve traumas e te contou eles, e aí nessa análise sua, assim, você abaixa a bola tal, deixa meio que até o cara ganhar a discussão, porque você sabe que uma que não vai dar em nada, né, discutir sobre Santos e São Paulo, quem é maior, quem não é, e outra porque você sabe que o seu time de preferência, né, e o do cara sempre vai ser melhor na visão de cada um. Então, assim, você vê que não vale a pena. Mas só você consegue perceber isso. E se um dia você tiver um pouco mais inflamado, né? Porque ninguém tem sangue de barata. Você consegue fazer a leitura de todos. E aí, o dia que você, pô, te toca numa ferida muito, muito forte, que não foi totalmente cicatrizada ainda, e você acaba elevando a voz numa discussão que parecia boba para o resto do pessoal. Será que eles vão ter esse tato de pensar como é que foi seu dia? Será que... assim, é um pouco da injustiça que acontece
com pessoas que têm esse olhar sobre o outro e que muitas vezes você não é olhado da mesma forma, né? Você não é olhado como ser humano. Eu falo por mim, não sou formado em psicologia, mas eu entendo que quando alguém está gesticulando muito e querendo muito se mostrar, ela provavelmente tem assim, tocou num ponto em que ela perdeu um pouco o argumento, ou tocou numa ferida emocional dela um pouco forte, que não foi cicatrizado, como eu falei. E eu procuro, às vezes, recuar. Nem sempre eu vou até o final, porque você, você percebe que é até desleal. Não como se eu me colocasse mais do que a pessoa, mas assim, você tá olhando ali e tá falando assim, tá, pô, esse cara perdeu a linha. Então, assim, uma que não vai adiantar eu dar argumentos, né, lógicos, porque o cara já tá falando assim com você. Então, né, no fim das contas, foda-se também, né? Foda-se. Bom mesmo é ser um sagui. Eu já falei isso, eu já falei que bom é ser um sagui que fica comendo bolacha maisena que as pessoas dão no bosque aqui em Campinas. E come também banana, fruta, né? Caga na cabeça da pessoa. Não sei se o sagui faz isso, mas se eu fosse, eu faria isso.